Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta transmissão. Eu sou Marcelo, do setor de extensão universitária, e irei acompanhá-los então durante este evento. Nós estamos ao vivo para a transmissão da 17ª Mostra de Responsabilidade Social e também o 5º Fórum de Responsabilidade Socioambiental do Unisal. É uma alegria muito grande contar com a sua participação nesta transmissão. Nós agradecemos então a todos que estão se conectando agora pelo canal oficial da extensão universitária do Unisal no YouTube e aproveito também para convidá-los a se conectar então neste canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja lembrado a cada nova transmissão que nós iniciarmos, tá bom? Nós estamos então reunidos aqui, como eu disse, né, para o evento organizado por esta comissão e gostaria apenas de repassar algumas orientações com relação ao chat dessa transmissão. Então, nós temos à disposição um chat em que você pode interagir com a gente, já temos algumas pessoas aí dizendo boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Este é o espaço, então, destinado para que você possa participar do evento com a gente. Então, envie aí as suas considerações, as suas perguntas aos palestrantes, aos expositores, por meio do chat, então, que nós vamos interagir, tá bom? É também no chat que nós vamos disponibilizar o link para registro de presença neste evento, tá bom? É importante que você fique atento, então, ao chat para que não perca essa oportunidade de registrar a sua presença neste evento. Nós vamos publicar o link de registro de presença mais de uma vez, tá? Apenas para que você seja lembrado de fazer o registro de presença. Porém, não é necessário preencher o link mais de uma vez. Apenas um registro e a sua presença já está confirmada, tá bom? Bom, eu então passo a palavra para o Robert, que é da Unidade de Americana, do setor de pastoral da universidade, que é o mediador desse evento, a quem então conduz a partir de agora. Robert, boa noite. Muito boa noite, Marcelo, e todos e todas que nos acompanham por esse canal aqui da Extensão Unisal. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Marcelo já me apresentou, então sou da pastoral e faço parte da comissão organizadora. Também saúdo os colegas da comissão que estão nos acompanhando, da Unidade de Americana e de Campinas. Estamos aqui reunidos para prestigiar os trabalhos da 17ª Mostra de Responsabilidade Social e o 5º Fórum de Responsabilidade Socioambiental do Unisal, que nessa ocasião foi organizado pelas unidades de Americana e Campinas, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, Ação Comunitária e Pastoral. O tema deste ano é o valor da vida diante do neoliberalismo. O evento foi aberto à comunidade como um todo, né? Então, por favor, nos ajude aí também na divulgação, como o Marcelo já nos recordou. Marcelo, eu queria recordar também que ali no link de na descrição do vídeo nós temos o link da apresentação de abertura realizada pelo GG Dessal aí do Unisal Campinas. Então, depois que acabar essa transmissão e essa palestra, você pode ver lá a dança que eles realizaram como abertura, né, desse evento. Vale a pena e agradecemos desde já o GG Dessal e a professora Roberta Gaia. E também você que participou como aluna, aluno, professor, membro externo do Unisal, na apresentação de trabalho, ao final, né, nós deixaremos o vídeo disponível neste canal do Unisal para você acompanhar os trabalhos realizados. Eu queria, nesse momento, então, convidar o nosso pró-reitor de Extensão e Ação Comunitária e Pastoral, professor doutor Antônio Wardson da Silva, para que possa fazer a abertura oficial deste momento. Olá, Robert, obrigado pela acolhida. E, antes de tudo, né, gostaria de dar uma saudação, né, a todos aqueles que nos acompanham, que estão participando do nosso evento. E nas pessoas do Padre Morgado e do Padre Toninho, gostaria de cumprimentar, né, a nossa comissão, a nossa banca, de maneira muito particular, os nossos conferencistas, né, de hoje. A Mostra de Responsabilidade Social e o Fórum de Responsabilidade Socioambiental potencializam, né, as políticas do Unisal em favor da dignidade do humano e da sua sustentabilidade. Né, são eventos que, de natureza interdisciplinar, promovem uma consciência crítica e propositiva em relação à vida e de todos os seus recursos naturais. Né? São sempre, né, todos os anos,
eventos sediados com temáticas urgentes, desafiadoras, e, por isso, de grande relevância para toda a nossa sociedade. Então, quero agradecer à Unidade de Americana pela realização dessas ações, né, que potencializam a nossa natureza institucional de comprometimento com os direitos humanos e com a sua sustentabilidade. De fato, a Mostra de Responsabilidade Social e o Fórum de Responsabilidade Socioambiental são construtores, né, promotores de uma consciência crítica e propositiva. E todos nós ficamos muito felizes com a participação, né, expressiva de nossos alunos e de nossos professores neste evento, que é um coroamento de uma grande ação. Não é simplesmente uma ação que começa e termina com este evento, mas há todo um processo, né, de conscientização, de participação, de envolvimento dos alunos, como também os professores, e que hoje nós, portanto, coroamos, né, com esses dois eventos, que nós chamamos a Mostra e a Responsabilidade. Portanto, agradeço a todos os envolvidos, as unidades, a comissão organizadora, né, a todos os CMIs que contribuíram, e que seja um excelente evento para todos nós. Obrigado e um forte abraço a todos. Muito obrigado, professor Antônio, pela saudação, pelas palavras. E eu queria convidar, agora, na sequência, o padre José Morgado, coordenador da missão institucional aqui de Americana, e o padre Antônio Ramos do Prado, coordenador da missão institucional de Campinas, para que possam também fazer as boas-vindas a todos os alunos e professores que nos acompanham, que inclusive os professores já deixaram um oi ali no chat. Um abraço a todos. Por favor, padre Morgado, e na sequência, padre Toninho. Então, boa noite a todos, a todas as pessoas presentes neste evento, agora, ao vivo, e aqueles também que com certeza poderão ver posteriormente este vídeo dessas atividades que nós estamos realizando. Esse evento é promovido pelo Unisal, aqui pela Unidade de Americana, em parceria com a Unidade de Campinas, que também hoje traz o 5º encontro de responsabilidade social, de responsabilidade social, né? E agradecer aqui a presença do professor Wardson, que veio também estar conosco, representando, trazendo toda a presença da reitoria e esse apoio para as nossas atividades. Nessa tarde também estivemos juntos o professor Marcelo Scudeler, que é o diretor operacional da nossa unidade, também nos dando todo o apoio, o gerente financeiro, o professor Rafael Lopes. A comunidade de Campinas, nós agradecemos também a direção operacional do professor Anderson Luiz Barbosa, que proporcionou que esta atividade também pudesse ter o seu lugar e acontecer, bem como ao irmão Marcelo Oliveira, que também é o gerente financeiro da unidade. E conosco está também o nosso irmão, padre Antônio Ramos do Prado, que é o coordenador da missão institucional de Campinas. Então, muito bem-vindo a todos, e aos nossos professores convidados também, acolhemos com alegria. E aqui nos encontramos com criatividade, procurando superar os obstáculos. Não realizamos presencialmente, mas não podemos deixar de realizar com o esforço de muitas pessoas. E aqui lembro o trabalho do professor Flávio, e também incluo aqui todas as pessoas que estão por detrás dos trabalhos técnicos para a operacionalização deste evento, incluindo nossos alunos, que são os apresentadores também dos trabalhos nesta 17ª Mostra de Responsabilidade Social de Americana, juntamente com a Unidade de Campinas, no seu 5º Fórum de Responsabilidade Socioambiental. Permita-me fazer algumas considerações sobre a Mostra de Responsabilidade Social, um projeto desenvolvido aqui pela Unidade de Americana, sendo que depois também, na mesma proporção, teremos as considerações sobre o 5º Fórum de Responsabilidade Socioambiental pelo padre Antônio Ramos Prado. A mostra ela ocorre desde 2004, trazendo cada ano questões atuais que procuram contribuir para a formação dos nossos alunos. Responsabilidade social
pode ser entendida, então, como a mudança de atitude na elaboração de novas propostas, sempre pautadas no bem comum, visando a construção de uma sociedade mais justa e solidária. E sabemos o quanto isso é necessário neste momento. E o princípio que fundamenta o trabalho da responsabilidade social no Unisal é a convicção que a prioridade de toda a ação educativa visa garantir a dignidade da pessoa. Essa é a identidade da instituição universitária salesiana, que também, poderia dizer aqui com toda certeza, a razão do seu existir. Encorajar toda a comunidade acadêmica a elaborar reflexões sobre a prioridade do ser humano frente a todas as outras exigências do nosso cotidiano. Enorme desafio e tarefa da mostra de responsabilidade social. Desafio este que não está localizado apenas em um ou outro setor da universidade, e sim em todas as suas instâncias, isto é, na reflexão racional própria das diversas disciplinas, até mesmo no convívio sereno que deve acontecer no nosso pátio salesiano, que resulta nos trabalhos apresentados por nossa comunidade acadêmica. Desejo, então, a todos um bom proveito deste trabalho, que juntos estamos vivenciando e construindo, que o conhecimento, sabemos que o conhecimento é uma atitude real quando assumimos resolver desafios. Então, aos nossos alunos expositores, desejo muita tranquilidade em desenvolver os seus estudos e que possam esses trabalhos ser início promissor do desenvolvimento intelectual em vista do bem comum, hoje e sempre. A todos um bom proveito e boa noite. Uma boa noite a todos, uma alegria muito grande estar presente nesta noite com todos vocês. Saúdo a todos, desde aqui da equipe da mesa, que está aqui na equipe organizadora, os alunos, professores, todos aqueles que estão conosco, conferencista, nosso pró-reitor de extensão, Padre Morgado, e todos os irmãos e irmãs que contribuíram na organização desse evento. Este evento nós somos uma instituição, o Unisal é uma instituição cristã católica, né? E por ser uma instituição cristã católica que se preocupa com a educação, ela está intimamente ligada com a Igreja, com as orientações do Papa Francisco, que é o nosso líder maior dentro da Igreja Cristã Católica. E o Papa Francisco está muito ligado a essas duas temáticas que nós estamos discutindo ao longo do tempo e conferindo hoje, nessa noite. A primeira é a economia de Francisco, onde ele movimenta hoje o mundo inteiro para duas conferências, uma que já aconteceu e a outra que vai acontecer agora em novembro, sobre a questão das questões sociais, sobre a vulnerabilidade das pessoas, sobre a má distribuição de renda, sobre a questão da imigração e sobre a questão da discriminação das pessoas, de modo especial dos mais pobres e menos favorecidos. Isso está muito ligado ao carisma salesiano desde o seu início. Faz parte da nossa identidade de ser Unisal. Um outro aspecto importante que essa conferência traz também para nós é a dimensão das questões ambientais. Com isso, também Papa Francisco preocupado com o meio ambiente é vida, e vida são pessoas e todos os seres criados nela. Temos a encíclica Laudato Si, onde ali porta uma reflexão profunda sobre as questões ambientais, e quando fala em questões ambientais, estamos falando da pessoa humana em primeiro lugar, né? Então, essa noite ela é muito especial, essa conferência ela é muito especial, porque ela não está isolada de um contexto de mundo e muito menos isolada de um contexto de igreja, né? Então, a gente deseja a todos uma boa conferência e que esse evento possa marcar profundamente o nosso crescimento intelectual, humano e solidário, né, nesse contexto que nós estamos vivendo. Obrigado. Obrigado, Padre Antônio Ramos do Prado, Padre Toninho, e o Padre José Morgado, Padre Morgado, pelas contribuições acolhidas e falas, né? Vamos agora, então,
aos nossos convidados palestrantes, eu queria só destacar que tanto o Padre Morgado quanto o Padre Toninho, eles já nos avisaram antes que precisariam sair, né? Porque eles têm seus compromissos também eclesiais, então fiquem à vontade, assim como o professor Antônio Wardson, né? Que também tem um compromisso. E, podendo, eles retornarão para esta mesa, como lembrou o Padre Toninho. Vamos apresentar, então, os nossos colegas convidados, que têm um currículo longo, e eu vou pedir vênia a eles para resumir. E assim vocês poderão explorar o tempo também com a palavra de vocês. Então, o professor, o primeiro a falar, o nosso convidado, o professor Dr. Marcos Francisco Martins, filósofo, mestre e doutor em educação pela Unicamp. Atualmente está como professor na UFSCar, campus Sorocaba, né? Foi também coordenador do programa de pós-graduação de lá, assim como trabalhou como coordenador no programa de mestrado aqui em educação aqui do Unisal Americana. Então, foi nosso colega de trabalho, uma alegria poder tê-lo conosco novamente, professor Marcos, um grande estudioso de Gramsci e Ponte Pretano, né? Então, muito bem-vindo. E também apresento o professor Alan, filósofo também, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, recebeu a honrosa de prêmio CAPES na tese da área de filosofia, né, e religião, fez seu pós-doc em Paris e é professor do mestrado e doutorado da Universidade de São Francisco. O Alan também trabalha os temas voltados à religião, educação, cristianismo da libertação e fundamentos filosóficos. Antes de pedir que o Marcos dê o nosso pontapé inicial nesse bate-papo sobre a vida e o neoliberalismo, eu queria, como muito bem lembrou o padre Toninho, fazer uma provocação a partir de Francisco, né, com vocês. Uma recente entrevista de Francisco, uma catequese dele, ele fez uma denúncia. Né? E a denúncia ouvimos os mais poderosos, as grandes organizações financeiras, ouvimos mais eles que os movimentos sociais e os fracos. Este não é o caminho, vai nos dizer Francisco. E num outro momento, Francisco também diz: a economia da exclusão e que aprofunda a desigualdade social mata, por isso fere um dos mandamentos nosso da igreja e fere a vida, que é o principal dom que nos foi dado. Feita essa provocação, professor Marcos Francisco, por favor, nos dê a honra, muito bem-vindo, a palavra está contigo. Bem, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu recebi o convite para participar desse evento, né, que me chegou por meio do Flávio e do Robert, e com esse convite me oportuniza a dialogar com vocês, sobretudo a partir de um tema que é um tema muito caro para mim, e penso, como disse o padre Toninho, caro à identidade institucional do Unisal, e em especial ao carisma salesiano voltado à educação, né? Eu fico muito satisfeito de participar das iniciativas do Unisal Americana, porque, como o Robert já frisou, né, trabalhei 10 anos nessa casa salesiana, foi a minha primeira experiência profissional com ensino superior, e, como o próprio Robert disse, na coordenação do mestrado em educação, daí, não é, me possibilitou adquirir as experiências necessárias, não apenas para participar do mestrado e doutorado da UFSCar Sorocaba, mas para criá-los, não é? Então, foi a experiência que eu peguei no Unisal, que eu levei para a UFSCar Campus Sorocaba, e que me possibilitou coordenar o processo de pedido à CAPES para criar o mestrado e doutorado em Sorocaba. Então, fico muito grato de poder voltar a dialogar com vocês, a estar na presença de muitos da Casa Salesiana. E devo confessar que, nesse momento em que nos foi roubado o abraço, né, eu tenho muitas saudades das pessoas com as quais convivi no Unisal e que me ensinaram muitas coisas, não só sobre a minha atividade profissional, mas também sobre a minha vida. Então, é com muita alegria e satisfação que eu recebi o convite e aceitei de pronto, né? Mas antes, Robert, de começar, eu gostaria de me solidarizar com as milhares, né, de famílias que perderam entes queridos nessa pandemia da Covid-19.
São 4 milhões, mais de 4 milhões de infectados, mais de 130 mil mortes, e o que a gente tem assistido é uma narrativa desumana, não é? Sobretudo governamentais, que, ao meu juízo, estão conseguindo naturalizar as mortes, não é? Confundir as pessoas com um certo negacionismo científico que prega, não é? E que, ao meu juízo, está vencendo o debate com uma fala que contraria aquilo que o Papa Francisco disse, né? Estão conseguindo colocar a economia à frente do valor da vida. Então, é importante em eventos como esse, né, realizados neste momento trágico que nós estamos a viver, que a gente faça esse momento de solidariedade com todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? Bem, o objetivo da minha fala é apresentar uma reflexão sobre como o neoliberalismo, esse conjunto de ideias, essa doutrina ligada ao mundo econômico, contaminou não apenas a economia global e os estados, a política, não é, no estrito senso do termo, mas também todas as instâncias da vida individual e coletiva. E eu pretendo fazer isso aceitando a provocação do Robert, não é, com uma fala dividida em 3 momentos distintos. Num primeiro momento, eu pretendo apresentar o neoliberalismo não simplesmente como uma doutrina, uma ideologia econômica, mas com e aí eu vou depois tratar desse conceito, com uma racionalidade, não é? Isto é, com uma forma de organização, de estruturação da vida social, sustentado numa ideia fundamental, que é a ideia do indivíduo egoísta, não é? Então, essa é a primeira parte da minha fala, apresentar o neoliberalismo como uma racionalidade sustentada na ideia de indivíduo egoísta. Depois, num segundo momento, eu pretendo demonstrar que o neoliberalismo colocou o valor da vida humana em segundo plano, e aí reduziu toda a riqueza, né, toda a beleza que é o ser humano a uma única e exclusiva dimensão, que é a dimensão econômica, tornando o ser humano uma mercadoria, uma coisa a ser comprada e a ser vendida. E, no final, pretendo conclamar a todos e a todas a uma autorreflexão, não é? O que é próprio daqueles ligados à filosofia, como é o meu caso. Bem, comecemos, então, sem mais delongas, tratando do neoliberalismo como uma nova racionalidade do mundo, não é? Se a gente observar o desenvolvimento da história da humanidade, é possível observar que o ser humano se transformou ao longo dos tempos, não é? Transformou o seu modo de ser, de pensar, de agir e de sentir. Isso nos demonstra, não é, que o ser humano não nasce pronto. Ele precisa ser formado, ele precisa ser educado, não é? E isso é feito, seja em instituições escolares, de diferentes níveis e modalidades, seja em instituições não escolares, como é o caso da família, da religião, das empresas, das organizações sociais, das novas e velhas mídias. Enfim, o ser humano não nasce pronto e ele precisa ser formado, ele precisa ser educado. Como é que isso ocorre, não é? Como é que ocorre esse processo de formação de um ser que não nasce pronto? Ele não ocorre ao léu, mas ele ocorre com diretrizes muito específicas. E essas diretrizes ao processo de formação humana são fornecidas pela dinâmica da sociedade, pela lógica que preside as relações sociais e que é produzida ao longo da história em cada contexto vivido, não é? Então, a educação, ao formar as pessoas, ela forma seguindo diretrizes, não é? Bom, e essas diretrizes são fornecidas pela sociedade. Considerando que entre os diferentes conceitos de sociedade, a gente tem muitos que se reportam à sociedade como um conjunto de indivíduos que, em determinado tempo e lugar, mantêm entre si relações econômicas, sociais, políticas e culturais, cada modelo de sociedade tem um ideal, né, um modelo de ser humano que lhe é apropriado, não é? No desenvolvimento da história da humanidade, não é? Dialeticamente, a humanidade orienta-se pelos ideais de ser humano presente em cada contexto. E esses ideais são forjados pelo conjunto das forças sociais presentes em cada contexto. Em todo contexto, portanto, em todo contexto social, há um ideal de ser humano que é predominante, que é hegemônico. E há outros ideais de ser humano que lhe opõem, que não são hegemônicos, que são uma minoria ou que têm menos força social.
Portanto, o ser humano não nasce pronto, ele precisa ser formado, ele precisa ser educado. Quem fornece as diretrizes desse processo de formação é a sociedade, que guarda no seu interior um ideal de ser humano. E aí nos vem a pergunta: qual é o ideal de ser humano hoje predominante, que orienta, portanto, os processos de formação humana, os processos educativos? Ao meu juízo, o ideal de ser humano hoje predominante na sociedade brasileira, em outros estados mundiais, em outras nações mundiais, infelizmente, ao meu juízo, é o ideal de ser humano neoliberal, não é? Bem, se o ser humano se transformou ao longo dos tempos, segundo os ideais de ser humano forjados em cada contexto, não é? Justamente pelas forças sociais ali presentes, quais são as características do ideal de ser humano neoliberal e que orienta os processos de formação humana? Bom, primeiro que depois o colega que vai me suceder na fala, muito possivelmente vai detalhar essas discussões conceituais, mas só para lançar algumas bases sobre as quais nós vamos discutir, né? Neoliberalismo significa, sobretudo, o prefixo neo, novo, ou de novo, né? De novo o quê? De novo o liberalismo. E o que é o liberalismo? Em poucas palavras e de modo sintético, nós poderíamos definir o liberalismo como uma concepção de mundo, não é? Como um modo de nos ver e ver a realidade. Mas, a depender da forma que nós temos de nos ver e ver a realidade, essa concepção de mundo, esse jeito que nós temos de nos ver e ver a realidade, orienta a nossa prática individual e coletiva. Pois é, o liberalismo, não é uma concepção de mundo, é uma forma de nós vermos a nós mesmos e a realidade que orienta a nossa prática individual e coletiva. E que se apresentou nesse longo processo histórico de transição do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista. E constituiu-se como uma teoria social que sustenta, que fundamenta o capitalismo como modo de vida. Na verdade, não é? Nós tínhamos o liberalismo clássico, e depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, esse liberalismo, que já estava presente no mundo, foi revigorado, não é? A partir da articulação de alguns filósofos, economistas, não é? Políticos, como, sobretudo, as figuras mais destacadas, Hayek, Popper, von Mises, não é? Milton Friedman. Na década de 40, na segunda metade da década de 40, eles se reuniam numa cidade europeia chamada Montpellier e construíram uma organização internacional, a Sociedade Montpellier, que defendia, não é, a disseminação do liberalismo para o mundo, não é? Como uma doutrina econômica e política que deveria reger a economia e a política mundial, e cujo centro era reduzir a presença do Estado na economia, reduzir a interferência do Estado na vida social e ampliar a presença do mercado, fazendo do mercado o novo demiurgo do mundo, o novo princípio organizador do mundo, reduzindo, portanto, os gastos sociais em políticas de bem-estar social. Esse neoliberalismo, que tenta revigorar o liberalismo clássico, né, surgido o neoliberalismo na segunda metade da década de 1940, não é? A concepção de mundo que ele guarda é uma concepção de mundo que radicaliza a concepção de ser humano que o neoliberalismo guarda é uma concepção de ser humano que radicaliza a concepção humana liberal e a leva às últimas consequências no que concerne a uma questão fundamental, ao individualismo, ao privatismo que a identifica. Renega, ao mínimo, a tese moral, não é, voltada a determinada concepção de bem-estar social que estava no liberalismo clássico, não é, que havia no liberalismo clássico originariamente. Mas qual é a concepção do liberalismo clássico sobre ser humano? Se o neoliberalismo radicaliza a concepção de ser humano do liberalismo clássico, qual é a concepção de ser humano do liberalismo clássico? Bom, ele articula as concepções de vários autores, sobretudo dois. John Locke, né, que é um autor do século XVII, e de Adam Smith, que é um autor do século XVIII. Para o liberalismo, o ser humano é uma mônada,
um átomo, uma unidade orgânica simples, que se basta a si mesmo, que se quer autônomo e que se entende como autossuficiente. Para o liberalismo clássico, o ser humano já nasce com direitos, direitos que lhe são, portanto, se ele já nasce com ele, são direitos naturais, como é o direito à propriedade, né, do próprio corpo, que pode ser colocado em um ambiente de liberdade à disposição de adquirir novas propriedades. Portanto, a concepção liberal de ser humano é aquela que entende que a propriedade privada é um direito natural do indivíduo, que, por sua livre iniciativa, pelo seu próprio trabalho, em busca dos interesses próprios, não é? E atuando em um ambiente de liberdade, poderá alcançar o bem-estar social. Então, veja que o elemento fundamental, a tese moral na concepção do liberalismo clássico, é que se cada um de nós buscarmos o nosso bem-estar pessoal, em última instância, nós alcançaremos o bem-estar coletivo, o bem-estar social. Essa concepção de ser humano liberal, ela desconhece as condições de vida e as circunstâncias que incidem sobre o indivíduo, seja limitando-os, seja estimulando-os. E as consequências que a gente tem disso é que a situação de vida de cada indivíduo e dos grupos sociais, para o liberalismo, é decorrência da competência de cada um, né? Por isso, cada indivíduo tem que ser empreendedor de si mesmo e se lançar contra os demais no mercado numa competição desenfreada. Mercado é o palco ideal da atuação do indivíduo egoísta, né? É o local onde atuam os agentes econômicos, no qual eles fazem as trocas de bens, mercadorias e serviços por unidades monetárias ou por outros bens e serviços. E o mercado tem uma característica, não é? O mercado, que é esse local de troca, não é? Ele tem a possibilidade de imprimir naqueles que dele participam uma dinâmica que mercantiliza tudo e todos, transforma tudo em mercadoria. Por isso, no mercado, tudo é privatizado, tudo se volta ao interesse individual, afastando qualquer compromisso com a vida coletiva, porque o princípio elementar do mercado é o chamado self-interest, não é? É o interesse individual. E é assim que o neoliberalismo conseguiu diminuir a dimensão pública da vida social e ampliar a dimensão privada. A vida social foi reduzida à ação de indivíduos que buscam alcançar os interesses próprios. Reduziu o espaço da ação visando ao bem comum. Veja, essa concepção de ser humano liberal, elevada às últimas consequências e à última potência pelo neoliberalismo, penetrou em todas as instâncias da vida social, não só na economia, inclusive naqueles espaços que deveriam ser regidos pelo princípio da gratuidade na ação, visando ao bem comum. Penetrou, inclusive, essa concepção neoliberal de ser humano na subjetividade dos indivíduos, nas suas ideias, valores, crenças, desejos, vontades. É por isso que, hoje em dia, ele está tão incrustado na subjetividade dos indivíduos e nas instituições que qualquer sujeito que queira promover iniciativas voltadas ao bem comum é rechaçado pelos neoliberais. E é justamente por isso que, desde a sua efetiva intervenção na vida social a partir da crise do petróleo de 1973, os neoliberais lutam contra tudo aquilo que, de alguma maneira, tenta promover ou tem o poder ou tem a missão de promover o bem-estar social. Como é o caso do Estado, dos movimentos sociais, os movimentos sindicais e mesmo as políticas públicas de proteção social. Ser neoliberal implica em ter uma concepção de ser humano. E essa concepção de ser humano se fundamenta na ideia de um indivíduo egoísta, não é? O neoliberalismo conseguiu se tornar uma concepção de mundo, então, que afeta, né, que forja não só o ambiente econômico e político, mas toda a vida individual e coletiva. O neoliberalismo conseguiu levar a dinâmica da vida econômica capitalista, baseada no individualismo egoísta, na privatização da vida e na consequente concorrência cada vez mais acirrada, a todas as dimensões da vida social. Na subjetividade dos indivíduos,
nos processos educativos, haja vista a prevalência hoje em dia da pedagogia das competências. Nas ciências humanas, com a teoria do capital humano, na cultura, com a radicalização dos processos de reificação, de coisificação dos produtos culturais e dos processos culturais com a indústria cultural, e até mesmo nas religiões, com a prevalência da teologia da prosperidade. É por isso que eu gostaria de, nessa primeira parte, concluir. O neoliberalismo, mais do que uma doutrina econômica e uma doutrina política ideológica, isto é, para o Estado, para a política, ele se tornou uma racionalidade que orienta o desenvolvimento de toda a vida social, que dá diretriz, que determina o rumo da vida dos indivíduos e das organizações. Então, o neoliberalismo, para mim, é isso, é uma racionalidade, né? É uma diretriz que determina o rumo da vida social. Bem, na segunda parte, o que eu gostaria de entrar é justamente nessa discussão sobre o valor da vida, né, para o neoliberalismo. Veja que o neoliberalismo como racionalidade que estrutura e dirige o mundo vivido foi colocado em prática orientando todas as dimensões da vida social de tipo capitalista. E um dos resultados históricos do processo de efetivação do neoliberalismo é que tudo foi mercantilizado, independentemente da sua vontade ou da minha vontade. Por quê? Porque é inerente ao nosso modo de vida hoje em dia, não é? A adotar esse princípio do individualismo egoísta que é próprio do neoliberalismo. Portanto, tudo foi transformado, tudo tem sido tensionado a ser transformado em coisa, isto é, em algo a ser comprado e ser vendido, inclusive os seres humanos. A gente, na literatura da área das ciências humanas e sociais, chama isso de reificação, de coisificação. Isso porque no mercado só as mercadorias têm valor. E parece que as mercadorias, na dinâmica da vida contemporânea, elas ganharam uma aura mágica, né? Parece que elas são algo enfeitiçado. E é por isso que eu desejo a todo momento tê-las a qualquer preço. Isto é, o neoliberalismo, ao mercantilizar tudo, ele coisifica tudo. E dá às mercadorias um poder, o fetichismo, um certo feitiço, que faz com que nós as desejemos a todo momento, a todo instante. Em outras palavras, a gente poderia dizer que o neoliberalismo elevou ao máximo o processo de alienação, que é próprio do capitalismo. Existem vários conceitos de alienação, mas eu gosto muito de um conceito que tenta dar conta de todo esse processo, né? Que entende a alienação como o processo pelo qual, na sociedade capitalista, o ser humano perde o valor humano, que lhe é próprio, e cede esse valor humano àquilo que ele produz, às mercadorias. Então, o ser humano perde o seu valor humano e transfere esse valor humano para as mercadorias. O ser humano, então, vira uma coisa, e as mercadorias vira algo enfeitiçado. As mercadorias são fetichizadas. Em outras palavras, e eu não poderia deixar de usar essa expressão aqui, não é? Traduzindo em linguagem pontepretana, o valor da vida das pessoas é submetido ao fracasso ou sucesso econômico que cada indivíduo tem no jogo do mercado. E se vocês quiserem uma linguagem pontepretana da torcida geral, eu poderia dizer, as pessoas não valem mais pelo que são, mas elas valem somente por aquilo que elas têm. Não é? E para piorar essa situação, ocorreu historicamente que para se efetivar em cada nação, em cada lugar, em cada tempo, não é? O neoliberalismo teve que ser imposto com o autoritarismo, com toda a força dos aparelhos de Estado, justamente o Estado que ele renega. E é por isso que aqueles que lhes são resistentes, não é? Como eles não aceitavam perder direitos sociais, né, fizeram oposição à implantação do neoliberalismo, mas o neoliberalismo, em todo tempo e lugar, tem imposto as suas ideias de maneira autoritária. Observem que uma das primeiras experiências históricas neoliberais que a gente teve foi no Chile, né, do ditador Pinochet. Né? E ali o neoliberalismo destruiu o estado de bem-estar social, destruiu na Europa, e no nosso país tem destruído um pouco de estado de bem-estar
eu diria de outra forma, sabe, o pouco de civilidade que nós conseguimos produzir no Brasil no último período. E veja, se o neoliberalismo, como essa nova racionalidade que orienta a nossa vida, não é? Ele tem sido implantado, seja na subjetividade do sujeito, seja em todos os espaços e ambientes sociais, e se ele tem sido imposto com autoritarismo, ele encontrou hoje em dia um outro elemento que o fortalece, que é uma onda conservadora, eu diria reacionária mundial, né? O que é um sujeito conservador, não é? Em poucas palavras, eu poderia dizer, aquele sujeito que quer manter as coisas como estão, as estruturas sociais como estão. Quem é o progressista? É o sujeito que quer dar um salto para frente, transformar as estruturas sociais, os costumes, não é? Para produzir um outro tipo de vida social. Conservador é o que quer manter, progressista é o que quer dar um salto para frente. E quem é o reacionário? É o que quer dar um salto para trás, né? É o sujeito que tem um posicionamento político sustentado numa concepção de mundo que quer fazer com que o desenvolvimento histórico da vida social dê um salto para trás, não é? Bem, nessa onda reacionária mundial, há vários sujeitos, né? E esses sujeitos, né, têm se orientado por uma concepção de mundo racista, homofóbica, negacionista da ciência, antiecologista e, sob o ponto de vista religioso, ligadas ao fundamentalismo cristão sionista, né? Eles adotaram o neoliberalismo como doutrina econômica, e é por isso que a vida foi colocada em segundo plano, sobretudo a vida dos que mais precisam, e a economia colocada em primeiro plano. E como é que isso se opera? Ora, isso é operado pelo principal regulador da vida social, que é o Estado, que opera segundo os ditames do mercado. É o Estado que dá guarida para as ações de governo que sobrevalorizam a economia em detrimento da vida. Produz mortes, ou não evita que algumas mortes ocorram. Eis o que Achille Mbembe definiu no conceito de necropolítica. Necropolítica é o uso do poder político do Estado para definir quem pode viver e quem pode morrer. É um novo malthusianismo, né? A necropolítica está penetrando no nosso país, em outros países do mundo. Bom, só que no meio do caminho apareceu uma pedra no meio do caminho do neoliberalismo, e essa pedra se chama coronavírus. E com o coronavírus se colocou em discussão a importância, o valor da vida de todos. Isso foi muito ressaltado, tem sido muito ressaltado, e tem duas consequências. Ao meu juízo, uma primeira consequência é que o neoliberalismo, como concepção de mundo, e seu sujeito concreto, que é o mercado, não tem resposta para a pandemia, pois ela exige tudo aquilo que o neoliberalismo nega, que são políticas de proteção social. Para adequadamente enfrentarmos a pandemia e defendermos vida contra a necropolítica, não é? É necessário colocar o valor das vidas humanas em primeiro lugar, fazendo com que o Estado favoreça a defesa de todas as vidas, segundo, principalmente, a vida dos que mais precisam. Bom, e aí eu caminho para a conclusão, e aqui eu pretendo enfrentar a provocação do Robert mesmo, né? Então, veja, o neoliberalismo como racionalidade que estrutura a vida social em todas as suas dimensões, ao reificar o ser humano, ao transformar o ser humano numa coisa à disposição do mercado, com autoritarismo e orientado pela necropolítica, ele tem submetido o valor da vida à economia, apesar de ser desafiado pela pandemia. E aí, o que nos cabe, não é? O que nos cabe? Eu vou dizer isso de outra forma, já que esta é uma fala feita num evento de responsabilidade social e socioambiental. O que nos cabe? Qual é a nossa responsabilidade? A resposta que eu posso dar é a resposta como filósofo. E ao ser perguntado a um filósofo o que nós podemos fazer, a resposta que tem é refletirmos sobre. Então, responderei a partir das minhas referências filosóficas. A nossa responsabilidade é refletirmos sobre isso. E, se vocês quiserem, assumindo a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. Isto é, reflita qual é o seu conceito de ser humano e para que serve a vida social. Porque, como disse Sócrates também, uma vida irrefletida não merece ser vivida. E se você estiver refletindo e se quiser ajuda,
pode pedir ao Aristóteles, porque para Aristóteles, não é? Um grande filósofo antigo, a finalidade da vida individual, não é? A finalidade da vida coletiva é uma só. É a felicidade, a eudaimonia. E o indivíduo só é feliz na coletividade a que ele pertence. É só feliz na polis. Então, veja, se você topar fazer isso, procure saber quais são os seus valores. Gente, sabe o que são os valores, ao meu juízo? São esses elementos subjetivos, né, que nós guardamos em nós e que nos indicam o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é belo. E assim, eles guardados dentro de nós, na nossa subjetividade, eles se tornam pontos de referência para a nossa ação. Eles nos indicam os caminhos que devemos seguir em nossas ações, né? Há uma passagem bíblica, e eu termino, Robert, há uma passagem bíblica ilustrativa disso, dos valores, desses pontos de referência que nós temos na nossa subjetividade em nós, e que nos indicam como a gente deve agir, que ao meu juízo é muito clara, e eu gostaria de trazê-lo aqui. Não é? A frase é a seguinte: onde está o seu tesouro? Saiba, porque aí também estará o seu coração. Sabe o que é tesouro? Tesouro representa valor, aquilo que você considera de mais valioso. Não é? E sabe o que é o seu coração? É o que pulsa, é o que determina, não é, a sua vida, os caminhos da sua vida, a intensidade da sua vida. Aonde está o seu tesouro? Onde está aquilo que você valoriza mais? Não é? Saiba, porque ali estará, não é, o pulso da sua vida. Parafraseando para o Papa Francisco, numa fala de 31 de maio deste ano, espero que o tesouro de cada um de vocês esteja na defesa da vida de todos e de todas, principalmente de quem mais precisa. Espero que o seu coração pulse em defesa do meio ambiente saudável, porque dependemos dele, não colocando o valor da economia, do dinheiro, da mercadoria, do consumo, como algo mais importante, e sim que o algo mais importante seja a defesa da vida. Porque isso, agir assim, disso depende a felicidade da nossa coletividade chamada Brasil neste momento. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado. Obrigado, professor Marcos Francisco, conhecido também como Marquinhos. Obrigado, viu? Somos muito gratos pela forma que você abordou. E o Chiquinho, professor, colega nosso, ali lembrou, didático. Você sempre foi muito didático, então ficamos felizes com isso. Olha, sua fala me trouxe várias provocações, mas aqui eu, nesse momento, não o farei, né? Me seguro para, né? Mas vou passar para o Alan, que já apresentei o seu currículo e que agora possa fazer uso da palavra. Lembrando que quem está nos acompanhando, por favor, coloque a sua pergunta ou a sua ideia, a sua manifestação ali no chat, para depois a gente transmitir aos professores convidados. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Ficamos aqui para a escuta do Alan. Boa noite, Robert. Boa noite, professor Marcos, quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar participando com vocês dessa mesa. O Unisal é um lugar de grandes debates, onde eu sou convidado para tratar dos assuntos que eu considero mais importantes numa vida universitária. Então, agradeço o convite, a oportunidade de estar por aqui. Eu poderia dizer que depois que o professor Marcos falou, eu podia levantar, pegar meu banquinho e ir embora, porque ele falou tudo que tinha de importante para ser dito. Mas, bem, eu vou comentá-lo a partir de uma perspectiva da reflexão ética, né, ético-teológica, como foi o convite que vocês me fizeram, e vou falar de coisas que ou o professor Marcos já falou, ou coisas que você que está assistindo já sabe. Então, por exemplo, a gente pergunta assim, qual é o valor da vida no neoliberalismo? Eu podia dizer logo de cara, não, é nenhum valor, mas não é verdadeiro, porque a verdade é que você em si não tem valor, mas você vai ter um valor atribuído a partir do valor da mercadoria que você porta. Então, você que está me assistindo aí agora nesse momento, né, qual é o valor da sua vida? Bem, aos seus olhos, aos olhos de quem te ama, você tem um valor. Aos olhos da sociedade neoliberal, você vale o quanto você pode consumir.
Então, o seu valor é exatamente o mesmo valor das suas mercadorias. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, a gente já percebeu que antigamente você ia numa loja, você entrava na loja e você era tratado com o respeito, a dignidade de quem te conhecia, dos seus valores morais, etc. Hoje, você é bem tratado ou maltratado de acordo com como você é bem vestido, de acordo com o carro que você chega, de acordo com o tipo de objetos que você porta. E isso é tão real, isso não é... Veja, gente, isso não é uma coisa falsa, isso é uma coisa verdadeira, tem um poder, ele é tão poderoso que as pessoas sofrem querendo ter mercadorias que nem sempre poderiam ter. Às vezes a nossa renda não é suficiente para tal, nunca a nossa renda é suficiente para tal, mas a gente gostaria de ter coisas, porque esse ter coisas indica o valor que nós temos. Eu lembro de uma propaganda de um carro, não vou dizer a marca aqui, mas era uma propaganda ultra sincera. Ela dizia o seguinte: o carro que diz aonde você chegou antes mesmo de sair da sua garagem. Vocês entenderam? Olha, o carro que diz aonde você chegou antes de sair da sua garagem. Ou seja, o carro que não é exatamente um meio de transporte, o carro que ocupa o papel de um marcador social, ele passa a ser um diferenciador. Quem tem aquele carro é alguém de sucesso, é alguém que venceu, é alguém que tem valor. E quem não tem aquele carro, quem tem um outro carro pior do que aquele, ou quem tem um carro melhor, enfim. Falando assim, parece uma estupidez, mas infelizmente é assim que funciona. Falando desse jeito, a gente foi pensar assim, o que aconteceu com a sociedade? O que aconteceu com a inteligência das pessoas? O que aconteceu com o sentimento das pessoas de poder atribuir certos valores a certas pessoas? Bem, a gente poderia dizer que é essa maneira que nós tínhamos antes de compreender o valor da vida foi capturado por essa lógica neoliberal que o professor Marcos apresentou para a gente. Aí, nesse sentido, gente, mais do que nunca, na nossa época, a gente pode dizer que a gente tem um dilema muito presente, assim, de um lado, a defesa do valor da vida, e do outro lado, a defesa do valor da morte. Assim, sem muitas delongas, é como se apresenta. A gente poderia citar como exemplo a pandemia. Veja, né, como o professor Marx falou, a pandemia, a gente refletir sobre o valor da vida, quando a gente alcança mais de 130 mil mortos, 130 mil famílias que choram um ente querido que se foi antes do que deveria ir, e que se foi antes porque nós temos algumas medidas coletivas que não se preocuparam na preservação, por exemplo, da saúde coletiva. Então, o dilema vida ou morte, ele está presente, ele está posto, ele está exposto como morte verdadeira, não como morte metafórica. Bem, se a gente fosse falar das outras categorias aí que o Papa Francisco tem utilizado para nos provocar o pensamento entre vida e morte, a gente poderia falar da situação dos migrantes, né? A situação dos migrantes, seja nos Estados Unidos, ou na Europa, ou mesmo no Brasil, em qualquer parte do mundo, onde você tem pessoas que são forçadas a sair da sua terra, sair do seu país, da sua cultura, e enfrentar condições de vida que são totalmente desumanas. O que seria a gente imaginar passar uma semana, 2 semanas nas condições de sem casa, sem pátria, sem trabalho, sem perspectiva de nada? Bem, a gente poderia imaginar o que é passar 5, 6, 10 anos da nossa vida numa condição como essa. Esse é o drama dos migrantes, sem contar o drama daqueles migrantes que estão morrendo às centenas, aos milhares, frente a uma certa indiferença, um olhar que olha e diz, bem, o que podemos fazer, né? Ou como aqui no caso da pandemia brasileira, alguém que tem responsabilidade de poder dizer, e daí? Né? Morra quem morrer. Ou seja, o valor da morte colocado acima, assim como projeto, como algo muito claro. Bem, o terceiro exemplo que eu poderia trazer é o exemplo da crise ambiental. A crise ambiental, ela é uma crise que ela não é natural, ela é provocada por um certo modo de vida dos seres humanos, e ele está totalmente associado ao sistema econômico que a gente vive, esse sistema econômico que o professor Marcos brilhantemente descreveu para cada um de nós. O Papa Francisco fala o seguinte: a gente vive em um sistema econômico
que ele promove a degradação humana e ética, de um lado, e a degradação ambiental do outro. Não tem outro jeito desse sistema econômico funcionar se não for explorando a vida de alguns vão ficando cada vez mais pobres para que outros sejam cada vez mais ricos. Não tem outro jeito desse sistema funcionar se não for explorando a natureza à exaustão, seja para retirar os produtos como se fossem tirados do nada, né? Os produtos naturais, seja devolvendo para a natureza depois a quantidade de lixo e de material descartado que a gente produz para manter uma sociedade do consumo, uma sociedade do pleno consumo, né? Então, as duas degradações, degradação humana e a degradação ambiental, elas estão associadas, elas são a única maneira que esse sistema tem de funcionar. E aqui, apenas apresentando 3 exemplos, a gente poderia falar de outros, dos desempregados, das pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, né? Enfim, é um sistema que se organiza a partir da degradação humana, ético junto com humano e ambiental. E aí, enfim, o Papa vai dizer o seguinte, olha, qual que é o problema por que nós chegamos nessa situação? A gente vive um processo de idolatria. Ele vai falar da idolatria do dinheiro. E essa palavra idolatria, ela é um conceito teológico que ele é muito próximo do conceito de fetichismo que o professor Marcos apresentou. Nós vamos ter uma longa tradição teológica que vai associar o conceito de fetichismo da filosofia, da psicanálise, associar esse conceito de fetichismo, que é um conceito tipicamente da religião, ao conceito de idolatria. Por quê? Fetiche é algo que é feito pelos seres humanos, né? A palavra vem do latim, é algo que é feito e que assume o papel de controle sobre a vida dos seres humanos. E o que é que significa a palavra idolatria? A palavra idolatria, ídios, do grego, significa coisa. Uma coisa que é feita pelos seres humanos e que daqui a pouco ocupa o lugar de Deus. Não é isso? Um ídolo, né? Um ídolo. Algo que a gente faz, um bezerro de ouro, uma estátua, um objeto, etc., que de repente ele ocupa o lugar de Deus. E ao ocupar o lugar de Deus, ele é mais importante do que nós. Ao ocupar o lugar de Deus, ele tem o poder de decidir quem vive e quem morre. E os ídolos, eles exigem sacrifícios. Então, essa tradição é uma tradição antiga, vem do judaísmo, passa pelo cristianismo primitivo, chega até nós agora pelas encíclicas e documentos do Papa Francisco. Essa tradição antiga da idolatria, ela tem uma chave de leitura que nos permite dizer a vida não pode estar submetida às coisas. Nós temos vários níveis do fetichismo. Pode ser o fetichismo do dinheiro, quando o dinheiro passa a ser a coisa mais importante, e aí o dinheiro começa a decidir quem é que pode viver, quem não pode. Olha, gente, não é metafórico, é real. Por exemplo, se você precisa pagar um médico, porque o sistema de saúde público está sendo desmontado pelos neoliberais, se você precisa pagar um médico e você não tem dinheiro, você está decidindo que aquela pessoa pode viver menos. Não tem dinheiro para o remédio, não tem dinheiro para os bens necessários, não tem dinheiro para o aluguel. O dinheiro passa a ser... O dinheiro, que é algo criado pelos seres humanos, passa a ser algo que decide quem vive e quem não vive, ou quem vai ter mais vida, mais dignidade de vida, ou quem vai ter menos, quem vai ter uma subvida, uma sobrevida, ou vai sobreviver para tentar administrar os boletos que tem no fim do mês. Bem, isso é a idolatria do dinheiro, a idolatria da mercadoria, né? A mercadoria como a meta da nossa realização. A idolatria da mercadoria é essa que eu estava dizendo, quando você passa a ter um produto, você tem um tênis de uma marca tal, você tem uma roupa da marca tal, você tem uma bolsa de certa marca, e você passa a pensar que você se sente sendo melhor do que aquele outro que não tem. Né? As mercadorias se tornam que os diferenciadores sociais, dentro de uma lógica de pura competição, para ver quem tem e quem não tem, né? Tinha uma propagandinha antiga que falava eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Infelizmente, essa lógica infantil mesquinha, porque por vezes as crianças podem ser mesquinhas, né?
Mas essa lógica, ela foi alçada a princípio ético da nossa sociedade. A gente organiza a nossa vida a partir de quem tem e quem não tem. Quem tem mais valor, quem não tem menos valor. As mercadorias, elas oferecem coisas que nem sempre elas podem cumprir. Eu lembro que você tem uma propaganda da Coca-Cola, que é você abrindo a garrafa de Coca-Cola e o slogan é "Abra a felicidade". Ou seja, ele não te oferece um refrigerante, uma bebida calórica de qualidade duvidosa para a sua saúde. Ele oferece a felicidade, que é bem mais bonito e bem mais ambicioso para os seres humanos, né? Bem, eu lembro da propaganda de lanche, McDonald's, onde a propaganda diz, né? Ela promete, amo muito tudo isso. E o que ela oferece não é simplesmente lanche, enfim, que não vou nem discutir a qualidade do lanche, né? Ele oferece uma relação de amor e afeto, que é coisa que ele não, na prática, ele não entrega. A mesma coisa, né? Como é que a gente pode ser feliz nessa sociedade? Acho que essa seria a pergunta fundamental, tá? A primeira pergunta fundamental é: qual é o valor da vida? No neoliberalismo, a sua vida vale o que você tem. É isso. Infelizmente, é isso. Pode não ser para o seu amor, para sua namorada, seu namorado, para sua mãe, para sua avó, mas aos olhos do sistema econômico, você vale o que você tem. A segunda pergunta é possível ser feliz nessa sociedade? A gente poderia dar muitas respostas, tá, gente? Mas a resposta básica é sim, você vai ser feliz se você vencer. Não é isso? A gente vai vencer. E como é que você vence nessa sociedade? Bem, não vou nem lembrar que para você poder vencer, em geral, nessa lógica, você tem que derrotar alguém, né? Mas o vencer aqui é justamente expresso pela quantidade de dinheiro que você acumula e pela quantidade de produtos, de mercadorias que você tem. Porque a felicidade deixou de ser uma relação de você gratuitamente gostar de alguém, você sentir prazer na presença de alguém, você sentir prazer com outro alguém, mas é sempre uma mediação pela mercadoria. Não sei se vocês já prestaram atenção que, na nossa época, até mesmo o amor parece poder ser medido pelo valor de uma mercadoria. Então, por exemplo, chega o dia dos namorados, se você ganha um presentinho barato da sua paquera, do seu namorado, da sua mulher, tal, o pessoal fala assim, o amor está indo embora, né? Ganhou um presente barato. Se você ganha um presente mais ou menos, né, bem, é o que ele tinha que ter te dado mesmo. Se você ganha um presente muito caro, o pessoal fala assim, nossa, esse te ama mesmo, hein? Esse é para casar. Porque não parece estranho na nossa sociedade que o amor, que é dos sentimentos mais profundos, mais misteriosos, mais mágicos da vida humana, possa ser identificado com o valor de uma mercadoria. Eu sei, eu estou generalizando um pouquinho, estou radicalizando um pouquinho, mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão entendendo bem do que eu estou falando aqui, né? Porque no neoliberalismo, o valor principal é conquistado sempre no mercado. Você é um consumidor, você não é um cidadão, você é um consumidor, não é uma pessoa humana. Você tem direito do Código de Defesa do Consumidor, olha lá, né? Se você tem as mercadorias, você mereceu. Se você não tem, você não se esforçou o suficiente, né? E, por fim, gente, a própria palavra consumir, ela tem um duplo sentido. Consumir pode ser você se apoderar de algo, passa a ser meu, eu consumo, mas ela também tem a lógica do destruir, né? Você consome algo, algo está consumindo-se na medida que ele está acabando, está sendo utilizado. O liberalismo, gente, ele é uma ideologia, é uma racionalidade, como traz o professor Marcos, ele é um sistema econômico, ele é tudo isso, mas ele é uma grande ameaça. Ele é uma ameaça à vida de cada um de nós, de todos nós, e é uma ameaça à natureza. E, portanto, é duplamente uma ameaça a cada um de nós, porque se continuarmos destruindo o meio ambiente a partir do critério último de alguns vão ganhar dinheiro, a nossa vida está por um fio. Nós estamos cortando o galho de árvore sobre o qual nós estamos sentados. Gente, quer exemplo mais concreto que você lê num jornal, lê em qualquer jornal aqui do Brasil, que durante a pandemia, o período que nós ficamos em casa, tal, que nós deveríamos poder ainda estar em casa para se proteger do coronavírus e proteger aqueles que a gente ama, que durante a pandemia
mais de 90% dos brasileiros tiveram redução da sua renda. Significa que mais de 90% dos brasileiros estão ganhando menos, estão tendo menos condições de ter acesso aos bens necessários à vida do que tinham antes. Mas que uma parte, 1%, um pouquinho menos de 1% dos brasileiros, teve grandes lucros milionários e ganharam muito dinheiro. Enfim, isso é idolatria, porque o lucro de alguns leva à negação da possibilidade da vida dos outros. Eu não sei vocês estão em qual grupo? Estão no grupo dos que ganharam, tiveram milhões de lucros com a pandemia, ou estão no grupo daqueles que tiveram a vida, as condições de ter acesso aos bens necessários à vida reduzido? É por isso que eu vou terminar falando para vocês o seguinte: idolatria supõe que tem um Deus falso por aí. E deve ter um Deus verdadeiro que vai se importar com a vida de cada um dos 130 mil brasileiros que morreram, um Deus que se importa, um Deus que sofre com a morte deles, um Deus que, se pudesse, ocuparia o lugar de cada um deles, porque o projeto não é a morte, o projeto é vida, e vida em abundância. Por isso, quando a gente fala em idolatria, se a gente acha que a morte é parte, que a morte é normal, morreu, e daí morra quem morrer, dizem pessoas por aí, né? Se a gente acha isso, nós estamos precisando de conversão. É conversão, precisamos de um outro Deus, precisamos de um Deus que garanta, um Deus ao estilo de Jesus, ao estilo do Francisco de Assis, da Madre Teresa de Calcutá, desse Papa que está aí, né, um Papa Francisco, do Dom Bosco, dos salesianos, um Deus que se importe com a vida de cada um, de cada uma. Gente, se você apostar a sua felicidade nas mercadorias que você acha que pode ter, eu lamento te informar, sua vida vai ser uma frustração. Não é à toa que tem tanta gente depressiva e agressiva na nossa sociedade, porque as pessoas acreditam de verdade que a felicidade pode vir do dinheiro ou das mercadorias, mas isso é um Deus falso. É um Deus falso, é o Deus do neoliberalismo, é um Deus falso. Se a gente quer, de fato, ser feliz, nós precisamos inverter esses valores. Não é o egoísmo, não é a inveja, não é o acúmulo, não é a competição, é muito mais a partilha, a solidariedade, a gratuidade, a amizade, o amor ao próximo. Enfim, entre o amor ao dinheiro, Deus do neoliberalismo, e o amor ao próximo, a gente tem que fazer uma escolha, né? E acho que essa é a grande reflexão que nós temos colocado. E essa reflexão, se a gente escolhe o amor ao próximo, nos engaja na defesa da vida de todos, não só de quem a gente gosta, mas de todos, e na defesa do meio ambiente, porque ele é a condição para que todos possam viver. Enfim, acho que é isso. Obrigado, Robert, professor Marcos. Vamos lá, vamos conversar mais um pouco. Obrigado, professor Alain. Excelente. A você e o Marcos, se nós pudéssemos agora, precisa criar isso aí depois, viu, Marcelo? Colocar aquele fundo musical de aplausos, né? Porque quando a gente está presencial, as pessoas reagem, né? Pelo menos isso para a gente se sentir aqui acolhido. Mas foi, assim, fundamental. Altos elogios das falas de vocês, né? Da primeira parte com o professor Marcos, agora com o professor Alan. Então, fica a nossa gratidão mais uma vez. Eu queria destacar e agradecer também a presença do padre Sérgio, que é coordenador de missão institucional, está nos acompanhando pelo YouTube, coordenador da missão institucional do Unisal lá de Lorena, do campus Lorena. Então, nossa gratidão a todos os coordenadores e professores que se manifestaram ali no chat. Eu não, por causa do tempo, não vou falar o nome de todo mundo para não ser injusto também. Mas eu vou me ater aqui a algumas manifestações das pessoas. E aí, com isso, a gente passa para um segundo momento em que vocês também podem comentar, né? Nós tivemos, de forma direta, uma pergunta. E se houver alguma outra que for surgindo, eu vou passando para vocês. Mas o Lucas Eduardo parabeniza, né, os salesianos pela ação. E depois aqui, a Vanília faz uma pergunta. Então, eu vou fazer todas as perguntas e os comentários, e aí vocês têm o tempo para responder. A formação do indivíduo se constrói em várias esferas. A escola, a família. E quando essas esferas erram, né, como fica esta formação? Ao Estado, mas quando ele não dispõe disso, não dispõe meios ou condições para isso. E eu vou complementar, se a Vanília me permite, essa pergunta
como fica com o Estado mínimo que tantos apregoam? E no momento de pandemia, o que tem salvado muitas famílias tem sido o Estado, né, que alguns querem que seja mínimo. Quando as empresas estão falindo, quem às vezes apoia é o Estado, né? Então, veja, são reflexões, não generalizando, porque algumas empresas também não conseguem, alguns indivíduos também não conseguem, como podemos ver que aumentou até essa desigualdade social, né? Mas essa é uma primeira pergunta. Né? Depois aqui, uma segunda, professor Marcos, é direto para você, o professor Moacir Pereira, colega seu de trabalho também, na época que você esteve aqui, ele pergunta se você assistiu o Dilema das Redes, e se você pode comentar. É um filme que está disponível nesses canais stream, né, para ser assistido. Depois, alguns outros elogios aqui, e aí tem um comentário também do Moacir, que é 85% do parque estadual do Encontro das Águas, perto de Paconé, no Mato Grosso, está devastado devido a esse incêndio que aconteceu e que alguns culpam os índios. É uma tristeza ouvir alguns comentários como esses, né? Mas bem lembrado pelo Moacir, obrigado, Moacir. E aí nos lembra também, Alan, uma fala que você teve de conversão. E o Papa Francisco, na Laudato Si, nos convida a uma conversão ecológica, que é uma conversão integral, que pensa no ser humano, biopsicossocial, mas também e transcendente, que acredita num Deus transcendente, mas também pensa no meio ambiente, né? Aí o Chiquinho faz alguns comentários e finalizo aqui, depois a gente pode retomar. O neoliberalismo, degradação e da ética humana e ambiental. E aí ele faz a seguinte frase, né? Coloca: e o mercado disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e não teremos outros deuses diante de ti. Então, essas são as primeiras manifestações e perguntas, né? E que eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês a partir delas, e aí, conforme for, a gente pode fazer uma segunda rodada. Quem quer começar? O Marcos? Posso começar, o que o Alan achar melhor. Quer que eu comece? Quer comentar, Alan? Legal. Então, primeiro essa questão, essa pergunta do Moacir e da Vanília, pelo que eu anotei aqui, não é? Então, né, Moacir, eu não assisti ainda o Dilema das Redes. Eu só vi algumas críticas, inclusive, bastante positivas em relação a esse filme que está disponível numa dessas plataformas de streaming aí, como o Robert mencionou, não é? E pelo que eu sei, ela trata de uma maneira muito clara, objetiva, dessa manipulação pessoal e coletiva que essas empresas que lidam com aqui, são proprietárias das redes sociais, a forma como elas lidam com os dados que nós lá disponibilizamos gratuita e por vezes, por diversão, né? O filme trata dessa manipulação. Então, eu não assisti, portanto, não posso fazer um comentário direto, mas pelo que eu li das críticas que surgiram, quando eu estou lendo uma dessas críticas a esse filme, Moacir, o que me vem à cabeça é uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt, sabe? E que diz que, sobretudo, né, o capitalismo no século XX, ele se produziu como um sistema, não é? Como um ordenamento no mundo, não é? Que fez com que o próprio capitalismo, que é uma criação humana, ganhasse uma independência do ser humano, não é? E se transformando num sistema, num algo independente do ser humano, ele que é uma criação humana, ele passa a mandar no ser humano, a coordenar o ser humano, com razões, com finalidades que o próprio ser humano desconhece. A mim me parece que essa perspectiva dos frankfurtianos, ou de alguns frankfurtianos, ela é muito atual, né? Porque essas plataformas de Big Data, com seus algoritmos,
eles conseguem mapear os indivíduos em diferentes sociedades e dentro das sociedades em diferentes grupos, né? Compõem um perfil desses indivíduos, e aí, a partir da composição do perfil desses indivíduos, eles impulsionam esses indivíduos, eles, manipulam esses indivíduos a agir de determinada forma. Obviamente, a forma que vai ao encontro do lucro de alguns poucos em detrimento de muitos. Então, veja que isso que a gente está assistindo hoje, eu não vi o filme, mas o que as críticas dizem que o filme apresenta, está muito presente nos textos da Escola de Frankfurt, né? Que é da década de 20, mas que muitos frankfurtianos tiveram que fugir da Europa, e alguns deles foram para os Estados Unidos, e produziram muita coisa interessante sobre essa questão na década de 40 e 50. Então, é isso que eu poderia dizer, não é? O capitalismo, então, se transformou num sistema, né, que autônomo do ser humano e que diz como o ser humano deve agir. Como o ser humano deve agir de forma a favorecer o dono das empresas capitalistas que são proprietárias dessas redes. Em relação à pergunta, então é isso que eu poderia dizer, Moacir, desculpe não ter assistido o filme ainda. Em relação à pergunta da Vaníria, é uma pergunta muito perspicaz, não é? Porque se a formação dos indivíduos, né, ela falha, como é que nós vamos fazer, né? A gente não nasce pronto, todo mundo deve ser formado. Aí como é que a gente faz? Bom, quem forma os indivíduos, Vaníria, são instituições sociais, né? Essas instituições sociais, né, elas se voltam para formar o indivíduo para a vida social, né? E assim, uma instituição se articula a outra instituição e as demais instituições, formando uma cadeia de instituições, né, que formam o indivíduo e que forja esse indivíduo, né, durante a sua vida, e de acordo com os princípios e as finalidades dessas instituições sociais. Se eu estou sendo muito complexo, posso tentar traduzir isso numa linguagem mais simples. Pense na família. A família é uma instituição social. E pense na escola. A escola é uma instituição social. Agora, veja, tanto a escola quanto a família têm certa perenidade no tempo. Por quê? Porque a função social que elas desenvolvem, né, é muito significativa. E por que é significativa? Por quê? Porque elas se voltam para uma finalidade coletiva, não é? Que visa a formar os indivíduos e os grupos sociais, transmitir-lhes conhecimentos, valores, crenças, ideologias, não é? E, assim, conseguem regular o comportamento dos indivíduos, isto é, difunde ideias, valores, crenças, concepções de mundo e orienta os indivíduos. Agora, quem que legitima a família e a escola? Não é quem... Eu não estou falando da legalidade, eu estou falando da legitimidade social. Quem legitima é a própria sociedade, é por isso que nós temos a família aí até hoje, a escola até hoje, não é? Porque elas são necessárias à vida social, não é? Bom, o que tem acontecido, Vaníria, com as instituições sociais, como, por exemplo, a escola? Elas estão sendo tensionadas nesse ambiente neoliberal a se transformarem em um outro tipo de instituição, que é o que a Marilena Chauí, naquele artigo chamado A Universidade Operacional, que é um texto do final da década de 90, de 99, ela chama de organização social de tipo operacional. Então, as instituições sociais que a gente tinha estão sendo, pelo neoliberalismo, por essa nova racionalidade do mundo, sendo tensionadas a se transformarem em outro tipo de instituição, que a Marilena Chauí chama de organização social de tipo operacional. Então, a escola, as universidades têm sido tensionadas a se transformarem em organizações sociais de tipo operacional, que é um mecanismo, não é? Que, ao invés de serem forjados no tempo de longa duração,
elas estão preocupadas com o tempo de curta duração, né? Estão preocupados com aqui e agora. E a sua perenidade, a sua existência é definida pelo sucesso ou insucesso que elas têm na concorrência que estabelecem entre si. Elas estabelecem, como organizações sociais de tipo operacional, né, a finalidade privada e não a finalidade pública. Portanto, está sujeita às particularidades da vida social. No caso da sociedade capitalista, elas atrelam, por exemplo, aquilo que elas fazem, não é, justamente as finalidades do capitalismo. E elas são legitimadas não pela sociedade, mas pelo mercado, não é? E por isso elas passam a ser administradas, as escolas, as universidades, que se tornam organizações sociais de tipo operacional, passam a ser administradas segundo demanda privadas, dirigida por tecnocratas segundo uma lógica que é a lógica empresarial, não é? Com vistas a uma coisa só, não é cumprir uma função social, é obter sucesso na competitividade. Para isso, precisam de eficiência e eficácia. E elas são motivadas a agir assim pela meritocracia. E, portanto, são orientadas pelas ideias, que são ideias vinculadas ao mundo econômico da disputa entre as empresas, que são ideias como planejamento, gestão, previsão, controle, êxito e por aí vai, né? E quando elas são avaliadas por critérios do mercado e não por critérios sociais. Então, quando a escola, essa é a pergunta, quando a escola falha, o que a gente deve fazer? Nós devemos lutar não só contra a escola que falhou, né, na formação dos indivíduos, mas contra uma estrutura que existe por trás e que tem definido uma nova racionalidade para a vida social, que é a racionalidade que nós trabalhamos anteriormente na fala, a racionalidade neoliberal. Eu gostaria de sugerir uma leitura, que é um livro da Boa em Tempo, do Dardot e Laval, chamado A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. E é dali que eu tirei a ideia do neoliberalismo como uma racionalidade capitalista, que criou um sujeito cujo compromisso não é a sua vida feliz, mas é reproduzir o próprio capitalismo como um sistema que lhe é independente. Talvez fossem essas as considerações que eu poderia fazer, Robert, sobre essas duas perguntas. Legal. Alan, fica à vontade. Obrigado, Marquinhos. Fazer alguns pequenos comentários, né? Bem, eu tenho a impressão que complementando o que o Marx fala, a formação humana ela é mais complexa do que como a gente pensa assim, as instituições que nos formam e etc. Bem, elas podem falhar, elas podem nos ensinar sentidos errados, a gente pode encontrar sentidos contraditórios. A minha grande pergunta que eu sempre me faço é o que leva parte das pessoas que a gente conhece a aceitar essa naturalização da morte? O que leva parte das pessoas que a gente conhece, sabe que são pessoas boas, que se tornam indiferentes frente à morte do outro ou à destruição de parte da Amazônia, do Pantanal e coisa parecida? Essa indiferença, para mim, ela é uma pergunta, porque ela tem a ver com os processos formativos que a pessoa recebeu, mas ela também tem a ver com os valores fundamentais a partir dos quais as pessoas resolvem organizar a sua vida. Então, eu tenho a impressão que a gente precisaria de mais tempo para a gente poder discutir tudo isso. Eu acho que o Paulo Freire tem uma boa dica disso, quando ele traz o Frantz Fanon para discutir quantas vezes o oprimido pensa com a cabeça do opressor, como é que funciona isso, ou quando o Paulo Freire traz o Erich Fromm para falar da necrofilia, né, do fascínio que a morte tem e do quanto é difícil as pessoas, pelo medo de ser livre, de buscar a sua libertação. Ou seja, veja que o Paulo Freire, nesse caso, nos dois casos, ele traz psicanalistas para ajudar a pensar o processo de formação do ser humano, né? E vou aproveitar aqui e vou na deixa, porque quando o Papa Francisco fala de conversão, ele está sendo provocativo, né? Ele está dizendo o seguinte: não basta para a gente ter consciência ecológica, não basta você saber que se destruir a Amazônia
vão ter algum tipo de consequência. Não basta você saber que certa atividade econômica, para produzir certo tipo de celular, ela destrói uma parte da África, ou que o lixo que você produz volta e tem um impacto. Não basta saber, é preciso que a gente tenha uma mudança radical da maneira como a gente vive, é preciso uma transição ecológica, é preciso mudar a vida. A palavra conversão aqui que o Papa está usando é para dizer que a gente muda a vida, não mudando só a nossa maneira de pensar, mas é revolucionando toda a maneira como o mundo se entende. Aqui é isso mesmo, não sei se vocês estão acompanhando, os comitês que defendem a Laudato Si, a encíclica do Papa, aqui na América Latina, estão propondo um movimento que é a Revolução Laudato Si, porque se a gente não mudar o mundo como ele é, o mundo deixará de ser o que ele é. E a possibilidade de vida das pessoas vai cada vez pior. Bem, valeria a pena pensar o seguinte, né? O Robert fala aí, porque as empresas estão falindo, etc. Robert, eu acho, inclusive, que essa reflexão toda, ela não é só para os pobres, nem só para os migrantes, nem só para os que estão morrendo de coronavírus, ela é também para os ricos, ela é também para os empresários, ela é para todo mundo. Por quê? Porque o capitalismo, ele é um sistema impessoal, ele não tem apego a ninguém, ele não gosta dos seus ricos, o objetivo é a riqueza, não os ricos. Tanto que vocês podem ver que em uma época o grande bilionário é um, passa um ano, dois, o grande milionário é outro, aquele milionário cai na desgraça. Pouco tempo atrás, os amigos da administração só falavam de Eike Batista, agora sumiu, né? Não tem mais importância nenhuma, porque o milionário da vez não importa, importa o milhão da vez. E se vocês olharem bem, os pobres e os ricos são explorados da mesma maneira. Eu sei que ser pobre, como nós somos, é bem pior do que ser rico, né? Mas todo mundo é desafiado a trabalhar sem fim. O pobre trabalha muito, nós trabalhamos muito, e também o rico trabalha muito, porque é sempre um objetivo movido pela ganância, pela vontade de acumular, pela inveja do que o outro tem. Nunca tem tempo para aquilo que é o fundamental. Então, você pega a bibliografia do Rockefeller, meu amigo Jung Mussung, que sempre gosta de falar dessa história, né? Ele fala assim, olha, o Rockefeller conta que ele conversou com o pai dele 2 vezes na vida, porque o pai dele estava muito ocupado em aumentar a fortuna que ele tinha. E o Rockefeller conta como se isso fosse correto, como se fosse bom, né? Enfim, eu gostaria de oferecer a esses milionários uma sociedade onde ele não precisasse passar por isso, ele pudesse experimentar o que é amar os filhos, o que é amar a família, o que é ter amigos por gratuidade, o que é tomar um suco e uma cerveja porque o cara gosta de você, não é porque você merece, é só porque gosta. Esse mundo onde todo mundo pudesse viver, tivesse espaço para todo mundo, eu gostaria. A gente faz essa reflexão também para salvar Rockefellers, e para salvar, por exemplo, esse monte de pequeno empresário que está no nosso entorno, nossos parentes, está nas nossas universidades, que fica defendendo o mérito, o sucesso, etc., mas que, na verdade, a gente sabe, olha os dados do Sebrae, 80% das empresas que são abertas, elas falem em 4, 5 anos. Então, nós temos mais empresários falidos do que empresários de sucesso. E o sistema capitalista põe a culpa sobre o empresário é culpado da sua própria falência. Assim como cada um de nós é visto como culpado das suas dívidas, os empresários que falem são culpados da sua falência. E ninguém olha para eles e fala assim, caramba, gente, um sistema onde 80% das pessoas são fracassadas e endividadas, será que não dá para ser diferente? Será que não poderia ser diferente? Será que não deveria ser diferente por todos nós? Por todos nós, não só por nós que hoje somos os condenados desse sistema, né? Então, eu acho que aqui o Paulo Freire falava, essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não é você dar o prato de comida para o outro, isso é importante num certo contexto. A verdadeira caridade é você olhar para o sistema e falar assim, esse sistema ferra com a vida de muita gente e nós precisaríamos pensar um outro que pudesse proporcionar a vida para mais gente. Obrigado, Robert. Muito bom, Alan. Gente, nós temos que caminhar para o fim. Infelizmente, o papo está muito gostoso, bom, mas eu queria propor, se o Alan e o Marcos topar, eu vou fazer uma rodada agora final dos comentários que surgiram e perguntas, e aí eu vou pedir
vocês façam já uma resposta, uma possível resposta, não vai dar tempo, porque são muitos, e já as considerações finais de vocês, tá? Então, vocês podem juntar as duas coisas. Eu peço até desculpa, mas é que o diálogo foi gostoso, né? Vocês falaram muito bem, o pessoal foi participando, e isso enriqueceu. Então, eu vou aqui trazer algumas reações, e aí vocês já fazem um fechamento. Eu queria só pedir uma gentileza, a gente pode fazer uma inversão agora. Você começa, Alan, e aí passamos para o Marcos, pode ser? Tá. Então eu vou colocar aqui o Luiz Almada, ele coloca: sabendo que o Estado não produz nada, tudo que ele dá veio de impostos tirado forçosamente, ou forçadamente, como ele coloca, não seria esta uma terceirização moral que um Estado grande faz de si? A caridade deve vir de nós, certo? Então, essa é a pergunta do Luiz. Depois, a Maísa Ribeiro coloca: gostaria que vocês comentassem sobre o discurso ideológico da meritocracia. Precisaria de uma mesa só para isso, né? Mas tudo bem. Tão pregado no neoliberalismo, sobre a confusão que há entre os direitos sociais básicos e os privilégios. Depois aqui temos parabenização das pessoas, tal. Aí a Jennifer Lima também vai fazer uma pergunta, né? Pode-se dizer que a Base Nacional Curricular dispõe dessa visão neoliberal, já que determina as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver ao longo da trajetória escolar? Então, já é uma pergunta, creio que ela seja pedagoga, né, pelo teor da pergunta. E ficam essas perguntas para vocês, e peço que vocês aproveitem para fazer assim as considerações finais. Alan, por favor, pode começar. Tá. Eu vou ser rapidinho, vou só pequenos comentários, porque a conversa está boa, mas o formato exige que a gente seja sucinto, né? BNCC, bem, eu acho que ela é totalmente inspirada pelo espírito do neoliberalismo, seja pelo espírito da mercantilização da educação, do caráter da sua privatização, da concepção de formação humana, seja por quem patrocinou a sua construção no Brasil. Enfim, mas isso valeria uma discussão maior, porque eu tenho colegas na educação que veem uma série de valores positivos, e então aqui ficaria uma simplificação muito grande. Eu já simplifiquei, na verdade, né? Mas a minha posição é essa, polêmica, e acho que BNCC tem um espírito, é o espírito do neoliberalismo. Eu acho que a meritocracia merecia um outro debate, como o Robert diz. Eu acho que o oposto da meritocracia é a teoria da graça, uma teoria muito antiga. Quem sistematizou isso foi Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. E essa concepção que as pessoas merecem ou não merecem, ela é bastante frágil. Acho que valeria a pena uma discussão sobre essa. Eu só diria que, já que a gente não vai discutir, eu vejo o resultado da meritocracia, né? O von Mises diz que somente um pode merecer, todos os outros têm que perder. Somente um pode ser o rei do hambúrguer, os outros têm que ser os derrotados pelo rei do hambúrguer, né? Somente um pode ser o campeão, os outros têm que ser os perdedores. É uma sociedade bem triste essa, né? Digamos que, já que o von Mises não foi o vencedor da época dele, ele era um derrotado mais um, como cada um de nós. Então, eu prefiro pensar a sociedade numa outra coisa, que ninguém merece, mas todo mundo pode, mesmo assim, viver por graça, né? Como eu fui convidado para falar do ponto de vista da teologia, eu falei assim, ninguém merece nada, mas mesmo assim Deus resolve amar a cada um de nós. E a gente não merece, mas a mãe da gente ama a gente. Eu não mereço, mas minha mulher me ama, meus filhos me amam, e é muito mais bonito do que se eu fosse amado porque eu mereço. Enfim, a última coisa o Estado não produz nada, né? Porque o Estado em si, ele não existe, ele é uma instituição que é criada pelos seres humanos, quem produz é o trabalho humano. O Estado não produz, o mercado não produz, a empresa não produz. No fim das contas, se o trabalhador, se o ser humano não levantar de manhã e for produzir, a gente não tem riquezas, né? Não tem. Ela não cai nem do Estado, a empresa, o Estado,
o mercado, são todas relações, são instituições criadas a partir da relação social e elas se tornam abstrações. Então, o que a gente faz com a riqueza humana são seres humanos decidindo as suas prioridades, seres humanos. Então, eu fico pensando assim, a melhor forma de fazer caridade, vou repetir, porque eu tinha falado algo parecido antes, né? Não esperar que o Estado reconheça os direitos humanos, mas é cada ser humano reconhecer a dignidade do outro. Infelizmente, o neoliberalismo, ele coloca como pressuposto que as pessoas não têm direito a nada. Bem, só para última coisa, né? O neoliberalismo, o próprio von Mises, é um cara que fala assim, olha, a maior estupidez da história é quando alguém acredita que todo mundo tem direito porque um certo Deus deu esse direito. De quem que ele está falando, gente? Ele está falando do Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que desce para libertar o povo do Egito, é o Deus de Jesus que vem falar contra as injustiças na época dos profetas, é o Deus de Jesus que promete despedir os ricos de mãos vazias e saciar de bens os famintos. Enfim, a gente escolhe com quem a gente prefere caminhar, né? Eu acho que o neoliberalismo, ele é anticristão por excelência e por isso é desumano. Obrigado pelo convite, Robert, até uma próxima. Espero não ter criado polêmica demais. Foi excelente, Alan. Marquinho? Eu poderia terminar com a fala do Alan aí, né? Acho que não teria mais nada para contribuir, né? O neoliberalismo é um espírito anticristão, né? Acho que é isso. Mas, enfim, ao cabo, apenas para fazer alguns comentários aí, a primeira coisa é a questão da BNCC. Também não teria grande coisa a acrescentar em relação ao que o Alan disse, não é? Por quê? Porque, observe, eu não anotei o nome da colega que perguntou, não é? Mas a BNCC, ela se fundamenta numa teoria pedagógica, não é? Que é a pedagogia das competências. É isso que preside, que gerencia, que administra todo o processo de aprendizagem, não é? Essa padronização dos currículos num território tão diverso culturalmente como é o território brasileiro. Então, o que preside isso é uma teoria pedagógica chamada teoria da competência, não é? Então, e o que é competência? Não é conhecimento autônomo para garantir a autonomia do sujeito frente aos problemas do mundo, é simplesmente uma predisposição mental, é uma habilidade que o sujeito tem, uma habilidade cognitiva, que pode ser medida quantitativamente por sistemas de avaliação, sobretudo os de larga escala, de modo a produzir ranqueamentos, não é? O que isso institui dentro do sistema de ensino? Uma lógica da competitividade. Então, se a colega que perguntou tem dúvidas, o Alan disse, olha, dúvidas talvez eu não tenha, e eu concordo com ele. Ela é muito inspirada, a BNCC, no neoliberalismo, como essa nova racionalidade do mundo. O segundo comentário é sobre aquelas perguntas que trataram da meritocracia, do Estado, etc, etc, etc. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é que há uma falsa ideia de que nós temos um Estado brasileiro que é gigantesco, né? Se você pegar os dados, né, que estão disponíveis sobre uma comparação entre nações dos funcionários públicos em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras das nações, você vai ver que, por exemplo, os países mais desenvolvidos econômica, social, politicamente, eu diria, os países mais felizes, como Dinamarca e Noruega, eles têm um percentual de funcionários públicos em relação aos trabalhadores que é da ordem de 35%, né? Países como a França têm um total de 20%, Itália, Portugal e Espanha, 17%. Sabe quanto tem o Brasil? 12%. Então, é uma falsa ideia de que o Estado brasileiro é gigantesco, né? E a gente está vendo isso no tratamento ou no destratamento que está sendo necessário fazer para acudir as famílias em relação à pandemia de Covid, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, a meritocracia, ao meu juízo, tem vários problemas, não é? Mas um dos problemas que ela tem reside
no desconhecimento ou no não reconhecimento das condições sociais que os indivíduos têm quando eles são colocados em competição. Então, veja, a meritocracia é o seguinte, bom, o melhor vence. Só que quando você vai colocar os sujeitos em competição, esses sujeitos têm condições de vida diferentes. E isso faz uma diferença enorme na competitividade entre eles. Se você dissesse assim para mim, bom, aposta uma corrida com o Robert. Bom, qual a idade do Robert? 52? Se for 52, eu topo. Qual é o peso dele? Qual é a aptidão física dele? Se for igual à minha, aí eu topo competir com ele. Agora, como é que eu vou competir com o Bolt? Eu não tenho nenhuma condição de competir com ele. E a lógica meritocrática é aquela que coloca sujeitos em condições desiguais para participar de uma mesma corrida. Ora, isso, além de muitas coisas, é algo injusto. É algo injusto, não é? Bem, quem que poderia cuidar para que as condições de competitividade fossem determinadas de maneira mais ou menos igualitária? Uai, só tem um organismo criado pelo ser humano ao longo dos tempos, não é? Que pode definir, que pode propiciar condições de competitividade mínimas, isto é, de igualdade mínimas na competição. E esse mecanismo se chama Estado. Aí você fala assim para mim, nossa, mas o Estado brasileiro é corrupto, é isso e aquilo. Uai, consertemos o Estado. Porque se você deixar a sociedade brasileira, por exemplo, algumas searas da sociedade brasileira, como sistema educativo, serem administrados pela meritocracia, aliás, meritocracia que está presente, inclusive, como princípio da BNCC, não é? Você vai construir uma sociedade injusta, porque o seu sistema de funcionamento é injusto, né? Então, talvez fossem esses os comentários que eu gostaria de fazer. Ok, professor Marcos. Muito obrigado. Obrigado ao Alan. Fica o nosso desafio de uma corrida, então, sem o Bolt. O senhor exagerou só um pouquinho na idade, mas tudo bem, né? Ainda bem que não foi no peso. Mas, assim, eu queria agradecer aqui todos que se manifestaram pelo chat. Nós não conseguiremos ler as próximas perguntas que vieram, mas tenha certeza que contribuiriam e contribuem, na verdade, para a reflexão, porque só o fato de estar ali já nos ajudam, né? O Luiz pergunta qual era a fonte, a bibliografia que o Alan usou do Mises, e ela está completa, o Luiz, eu até pus ali no chat, na obra do professor Jugi Mossung, sobre a idolatria do dinheiro. Então, você pode adquirir as referências lá também, tá? Bom, eu queria agradecer muito ao Alan e o Marcos, que aceitaram de pronto o nosso convite. São pessoas referências no assunto. Isso ficou notório ao lermos ali os comentários. E dizer também que essa conversa acho que criou mais umas 5, 6 mesas de debate, porque se a gente for fazer alguns recortes, né, Marquinhos, vamos longe, né? Você e o Alan vão ter que pôr na agenda até o fim de 2021, né? Então, a gente tem com isso a riqueza do debate, a gente tem com isso a riqueza do processo educativo crítico, processo educativo que serve para desalienar as pessoas e mostrar outras vertentes, outras visões, e acho que nisso vocês foram muito felizes ao se apresentarem, ao trazer. Eu queria terminar recordando que em Francisco há um princípio e chamado também como se fosse um imperativo ético que ele traz em seus documentos, que é a primazia, a opção preferencial deve ser pelos mais pobres, deve ser por aqueles que estão mais necessitados e devem ser ouvidos, devem ser escutados também. Não devem ser descartados e colocados de lado. Acho que com isso a gente consegue dar passos diante desse momento neoliberal. Nós não sei como vamos vencê-lo, estamos discutindo, né? Mas creio que é um caminho, né? E com isso
Francisco tem sido muito feliz em seus documentos, né, ao resgatar isso. Então, eu queria terminar com esse pensamento dele. Mais uma vez, parabenizar vocês dois, agradecer todos que nos acompanharam pelo YouTube e puderam ali se manifestar. Uma excelente noite, Padre Morgado. Obrigado. O senhor quer dizer alguma palavrinha, Padre Morgado? Não, já vi que você está nas considerações finais, agradecendo, né? Agradecendo ao professor Marco, ao professor Alain e também ao Marcelo, principalmente você que também esteve aí no controle de toda a atividade. Muito obrigado por esse trabalho e que Deus abençoe a todos, né? Foi muito importante essa participação de todos vocês. Eu, na verdade, vou ter que assistir agora, né? Porque não pude presenciar o tempo todo, que necessitei sair por conta da celebração da Eucaristia, que a gente também transmite pelo Facebook, né? Mas tá bom, quero então simplesmente mais uma vez expressar minha gratidão a todos que se empenharam nessa atividade para que tudo corresse bem. Com certeza, boas reflexões pela conclusão que eu vi do Robert dizendo aí, foram coisas bastante enriquecedoras para a nossa comunidade educativa, tá bom? Muito obrigado a todos e um grande abraço. Contigo, Robert. Obrigado, Padre. Obrigado, Padre Morgado. Obrigado aos salesianos pelo incentivo e apoio. E eu dizer duas coisas antes de passar para o Marcelo. Não esqueça de preencher sua presença ali no link. E no YouTube vai ficar disponibilizado o vídeo das apresentações dos trabalhos dos alunos, professores e membros da comunidade externa que se inscreveram para a mostra de responsabilidade social. Nossa gratidão. Não deixe de curtir e ligar lá o inscreva-se, o sininho do canal do Extensão Unisal para próximas mesas, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus e quem sabe, se assim ele nos permitir, vacinados, o ano que vem nos encontraremos pessoalmente, né, nos ambientes do Unisal. E já fica o convite de antemão para o professor Marcos e para o Alan, que já é a segunda vez o Alan que está conosco. O Marcos já é um colega antigo de casa. Obrigado. Marcelo, é contigo. Muito obrigado, Robert. Agradeço imensamente a parceria e o apoio de todos que estiveram presentes, então, neste evento, o professor Alan, o professor Marcos, também o Padre Morgado, o Padre Toninho, o professor Antônio Wardson, que nos deram aí, então, a oportunidade de promover um espaço tão rico como esse, de diálogo, né, como o Robert comentou, e de fomento ao debate. É uma honra ter participado dessa transmissão. Eu fico aqui atrás da câmera consumindo o conteúdo, então é uma oportunidade realmente ímpar de poder estar com vocês nessa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado. Apenas para reforçar aquilo que o Robert disse, né? Nós disponibilizamos então no chat da transmissão, algumas vezes, o link para registro de presença. É importante que você preencha esse link, deixe lá os seus dados para registro de presença e posterior acesso ao certificado de participação. O certificado é enviado diretamente para o seu e-mail, tá bom? Também reforçar o convite, né, para que todos possam então se inscrever neste canal, que é o canal oficial da Extensão Universitária do Unisal, por onde acontece então todos os eventos no modo remoto. Se inscreve no canal, ativa as notificações para que você seja lembrado a cada nova transmissão. E, por último, também, como o Robert salientou, está disponível no YouTube o vídeo de apresentação dos trabalhos dos grupos. Tá? Nós criamos uma playlist com o nome da mostra e do fórum para que você tenha acesso. Também disponibilizamos aí no chat para que facilite, então, a sua visualização. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite, um excelente descanso, um ótimo final de semana, já se aproximando aí do início do final de semana, né? E que nós possamos, então, nos encontrar na próxima transmissão e, como o Robert disse, esperamos que em breve possamos nos encontrar presencialmente. Uma boa noite a todos.